A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Vamos falar sobre algo que a gente já chegou a falar, mas que geralmente a gente fala mais nos comentários, né? Quando o pessoal fala sobre julgamento sem saber o que é, né? E também as coisas que Deus, ele já fala na Bíblia sobre que o povo dele, né, tem autoridade para arcar com certos julgamentos. Por quê? Porque a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, maneja a palavra, tanto em ensinamentos, né, que fica aí com a parte dos homens, ensinamento, pregação, qualquer coisa que seja, mas também as mulheres pregam e testemunham sobre aquilo que Deus já fez na vida delas, sobre experiências, e faz o ID, né, que é a pregação, anunciar o evangelho, o juízo, a justiça, a verdade e a paz. Amém? O apóstolo Patrick vai estar falando aqui, né? Algumas coisas que Deus quer que ele fale. Antes que a gente comece, e provavelmente vai ter a ver com a palavra, porque Deus sempre testifica tudo. Deus sempre abrange e encaixa uma coisa na outra. Amém? Porque Deus é bom. E glória a Deus. Vamos lá. Você já vai falar? Eu coloquei já aí, né, na descrição, a passagem bíblica de Romanos 2. Porque muitas pessoas distorcem, né? Muitas pessoas distorcem, falam o que querem falar sobre essa passagem. E querendo ou não, quando você lê um versículo e você isola ele, e você explica do jeito que você quer, segundo a interpretação da sua carne, do seu querer, você está fazendo errado. Por isso que vai ser pregado, explicado, ensinado. Cada um aqui vai falar um pouco, né? E deixar com que Deus ele faça aí a vontade dele. Porque não adianta a pessoa pegar a Bíblia, querer, eu vou beneficiar aquilo que eu tô fazendo de errado. Eu vou isolar um texto ali e vou dar a entender o que eu quiser desse versículo ou do mini texto ou qualquer coisa que seja. Então é isso que vai ser falado depois que o meu irmão der os recados que ele tiver que dar. Nós vamos entrar aí nessa parte da palavra, porque julgamento é uma coisa aonde as pessoas não entendem qual é o papel de Deus nesse julgamento, aonde as pessoas não entendem qual é o poder que Deus ele dá para que as pessoas façam julgamento de ações, de situações, de ocasiões, entendeu? Deus ele julga a alma, só ele tem o poder de julgar, eu digo a alma em questão de condenação. Por quê? Na verdade, a condenação, quem faz é as próprias pessoas. Porque o pecado lhe condena você ao inferno, certo? Segundo a palavra de Deus. Então, se você opta em viver no pecado em questão ao seu livre-arbítrio, você está fazendo a escolha de para onde você quer ir. Então, você mesmo já está se autodecidindo e se auto-julgando ou condenando. Então, quando Deus ele fala para alguém pregar para que você se arrependa, para que você possa ter outra direção, outro caminho, que você possa se livrar, né, desse mal, de você viver a eternidade da sua alma aí queimando, né, porque querendo ou não é o que vai acontecer. Então ele pede para que as pessoas preguem. Geralmente essas pessoas já passaram por experiências as quais talvez você não passou ou você esteja passando, entendeu? Então por isso que é dado testemunho, entre outras coisas. Amém. Amém? Então meu irmão vai falar e depois a gente continua a palavra aí. Não coloca a mão aqui embaixo, senão... A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos que estão online vendo, né? Não sei o que está no título aí, mas amém, né? O Senhor estava falando para mim contar um testemunho, tanto conforme a palavra, né? Porque querendo ou não, a Bíblia diz assim para Jeremias, que o Senhor escolheu ele dentro do ventre da mãe dele, te santifiquei entre as nações, te chamei, Jeremias, te chamei
desde o ventre da sua mãe e santifiquei as nações para ser profeta, né? Então é uma diferença, né? Nisso, quando Deus chama, ele elege, e quando a pessoa obedece, né? Aleluia, né? Quando a pessoa obedece já desde o berço, ou a paz, irmão Guilherme, desde que você obedece desde o berço, ou você começou a obedecer e depois você, no caminhar da sua vida, você desviou. Ou você não foi de berço, mas o Senhor te chamou desde o ventre também, te santificou para ser profeta, tanto maior, médio, e vai indo, né? Pastor, evangelista e tal. Tá. Mas por que você está falando isso? Aí também você ficou um tempo firme e desviou, mas não era de berço, mas foi chamado. Por que eu tô falando isso? Porque é que nem eu falando umas coisas aqui, porque eu nunca falei, vou contar um testemunho que eu nunca falei. Eu já fui chamado para roubar banco. Eu já fui chamado para levar arma. Eu nunca falei essas coisas. Eu já fui chamado para... Eu já levei irmão de PCC embora a pé. E os caras armados contra a polícia. Você entendeu? Eu nunca falei aqui. Então, por quê? Eu vou dar uns exemplos. Por que eu vou dar uns exemplos? Né? Porque o meu passado, né? O meu passado de 10 anos atrás não é muito bom. Né? 2014 para trás, 2013 para trás, 2010 para trás. Não é muito bom. Mas veio para falar. Por quê? Porque, um exemplo, o Senhor começou a trabalhar na minha vida de 2014 para frente, mas eu estava apegado ainda às coisas do mundo, você entendeu? Não queria renunciar, você entendeu? Não queria, irmão, o Senhor já estava trabalhando no meu coração. Você entendeu? Às vezes até ia no monte, falava com ele, buscava, estava em casa, quase morri 2 vezes de overdose, né? E falei pro Senhor não deixar eu morrer, ele não deixou, qualquer mão no meu coração, orei, né? Você entendeu? Então o Senhor já estava, né, trabalhando naquele momento, né? Também já fui chamado, como eu falei, fui chamado para roubar banco, já fui né, para ir de carro, para também de jet, essas coisas e tal, né? Os caras falam assim, jet, essas posição de mão, que nem assim, essas, assim, os caras fazem que tem essas posição de mão da vida do crime, tal, essas coisas assim, as que lá tem, eu não consigo fazer com a mão, tenho que dar um exemplo. Ô, Tatita, vem cá, faz pra mim aqui, fazendo um favor. O quê? Faz aquele negócio assim, faz assim, não. Levanta, isso aí, você tá vendo essa mão? Essa. Aí faz essa daqui, aquela lá assim, ó. Faz, não, aquele lá, isso, tem essa. Entendeu? Então, eu não vou falar eu vou falar só um significado, porque eu vejo cada comédia fazendo tanto mais pessoas, tem gente da igreja que faz sinais e não sabe o significado. E pessoas do crime, que tem gente que sabe o que significa. Porque 10 anos do meu passado, do meu passado, 10 anos atrás, eu sei porque eu fui caramba, minha cabeça do crime, né? 2014 para trás e em diante, né? Oxi. Os gatos brigando. Você entendeu? Mas por que você está falando isso? Porque é um exemplo. Porque quando você faz uma coisa que você não sabe o que significa, por que você faz? Entendeu? Se a pessoa não sabe. Né? Um exemplo, que nem eu vou falar agora. Um desses sinais significa na ativa. Um desses sinais significa na ativa, na oposição. E tem mais um que eu vou falar, mais um. E na posição, né? E tem mais outro significado que eu não tava. Por quê? Porque quando você está no crime, você está oposto. Você está na ativa. Você não pode bobear. Não pode vacilar. Porque se você vacilar, a casa cai. Correto? Na presença,
não é muito assim, é diferente das coisas do mundo. Mas posição ativa e oposição, mas tem também outro exemplo que não. Porque posição, quando você está na posição, se você obedece, o Senhor vai te usar na presença, correto? Se você está na ativa, trabalhando para a seara, você não para. Porque Jesus mesmo falou. Os outros falaram, mestre, você não vai comer? Ele falou assim, como que ele fala mesmo? Acho que João 4, né? Ele fala assim, a comida que eu como não é essa. A comida que eu como é vou fazer a vontade de Deus. Você entendeu? Fazer a vontade de Deus. Então tem uma diferença. Você entendeu? Então a diferença é muito grande. Você entendeu? Então, isso significa por quê? Porque a Bíblia diz ali, em Efésios 4, que minha irmã leu, estava vindo também para falar, que vocês não podem ser meninos, levados a todo vento de doutrina. Porque ele fala assim, para vocês parar de ser meninos, inconstantes, levar todo vento de doutrina. Quando ele fala doutrina, ele está querendo dizer assim, que existe a doutrina verdadeira e a doutrina que eles implantam, que os homens fazem. Você entendeu? Porque esse versículo nem tem como discutir, nem como distorcer. Porque ele é bem claro, ele fala assim, ó, não andar em ventos de doutrina. Pera aí, sem ventos existe a doutrina verdadeira. Existe a doutrina verdadeira e depois a doutrina existe a doutrina verdadeira e depois a doutrina incorreta. Mas como você saber qual que é a doutrina incorreta? Se você ler a Bíblia, você vai descobrir. Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor, quando ele fala que ele nos glorifica, ele dá acesso à fé, à graça, né, a esperança de ser glorificada, a glória de Deus e tal, que ele manifesta, né, no corações, né, que o Senhor derramou, né, por isso que ele fala que ele dá paz pra gente, diz em Romanos, né, pela expectação da esperança, né, se diz em Romanos 5, né, se não estiver enganado. Ele fala assim que o amor de Deus, né, ele traz a paz. E ele derrama nos nossos corações, né, o poder do Espírito Santo, né. Então, por que você está dizendo isso? Porque, um exemplo, a verdade ela é complemento e ser concebido com amor e com a justiça e com a verdade. Lógico, com a esperança, com a fé. Mas você conhece a verdadeira doutrina pelo aquilo que está escrito. Por quê? Porque quando ele fala em Romanos é bem claro. Ele fala assim, que a esperança e todas essas coisas traz tribulação. A tribulação produz paciência e a paciência produz experiência. Você entendeu? Experiência. Entendeu? Então, aí ele fala depois no versículo mais abaixo, né? Ele fala isso. Mas por que você está dizendo isso? Porque uma pessoa liberta, lembra mesmo, colocou Romanos 2. Experiência. Olha, tá alto, hein? Experiência. Ela colocou, peraí, vou esperar. Ela colocou ali um negócio. Você entrou no seu? Você entrou no seu? Então, a pessoa faz esses sinais, nem sabe o significado. Você entendeu? Nem sabe. Aí eu pergunto, aí que nem eu falo, se você sabe, você faz porque você não sabe porque você faz. Aí isso é para a pessoa do mundo, mas agora isso é para os cristãos. Se o Senhor manda você fazer as coisas, por que você não faz? Que nem a Bíblia diz assim, não é tudo, o Senhor me chama de Senhor, Senhor, mas não é tudo aquele que chama de Senhor, Senhor, né, que vai entrar no reino do céu. Assim, quem faz a vontade do meu Pai celestial que estás nos céus. Você entendeu? Está nos céus, né? Então não é todo mundo que vai entrar, né? Porque lá no céu não entra pecado, você entendeu? Então a pessoa tem que estar conectada com Deus, a pessoa tem que estar conectada com Deus, sobre os céus e a terra. Então o terceiro céu no mundo espiritual com Deus, vivendo o chamado dela para ser santo e para entrar no reino dos céus. Isso é claro, isso é bíblico, não tem como distorcer, né?
Mas voltando a Efésios 4, quando ele fala assim, Tata, não seja levado por todo vento de doutrina, não seja meninos inconstantes levados por vento de doutrina. Então existe a doutrina verdadeira e a doutrina falsa. Esse versículo é profundo. Né? Aí fala com os homens fraudulentos, falsos, que enganam, né? Ele fala com engano, né? Com astúcia. Tipo isso. Mas por quê? Porque é que nem eu disse, que no passado eu era apegado com as coisas do mundo. Então, como você descobre que a doutrina é falsa? Se nesse capítulo ele ensina santidade, ele ensina justiça, ele fala assim para você não andar como os gentios andavam, que a cabeça é Cristo e há nele toda a sabedoria. Antes disso, ele fala para você crescer na estrutura do varão perfeito, no conhecimento do Filho de Deus, Cristo Jesus. Antes disso, ele fala assim que é só um parecer, e é só um batismo e só uma fé. E você tem que dar suporte, tem que ter o vínculo da paz. Né? Ser humilde. Não, aí cara característica de Cristo aí, porque querendo ou não, isso já mostra Mateus 5 ali, né? A característica de um verdadeiro cristão, né? A característica de um verdadeiro cristão, né? Por quê? Porque, como diz em Romanos, é a mesma coisa que fala em Mateus, porque quando ele fala assim, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, o reino deles é do céu. Por que é pobre de espírito? Pobre de espírito é uma pessoa que passa dificuldade. É uma pessoa que passa tribulação, é aprovada, tem paciência, tem experiência, né? E também produz, como fala, ele produz, tem paciência, ele fala, tem esperança, produz paciência, da paciência experiência, né? Não, tribulação, tudo isso daí foi falado, não estou conseguindo lembrar direito. Tudo isso, produz tribulação, produz paciência, paciência produz experiência e todas essas coisas aí, né? E vem o resto que foi falado. Então, quando a pessoa aprende a amar a Deus de verdade, né? Aprende a amar a Deus de verdade e ao próximo, primeiramente ela vai ser quebrada e vai ser moldada num vaso de honra. E vai ser cheio da plenitude de Deus. Porque em Gálatas 4 ele dá um exemplo. Ele fala de jovens ali. Ele fala assim, vos digo, né? Digo que... Ele fala assim, determinando a ocasião dos tempos. Ele fala, né? Que vocês... como que ele fala assim? Que vocês estavam à servidão. Tipo isso ele fala. Que eram servos. É uma coisa, um exemplo. O irmão ali, ele tem o velho dele. Ele tem uma riqueza, um tesouro. Ele tem uma tutela. O que é tutela? Os tutores dele. Ele está debaixo da lei dos tutores. Então quem está debaixo da lei dos tutores, ele, mesmo que ele seja senhor de tudo, né, dos bens dos pais, ainda mesmo que eles morreu, ainda mais ele não assinou o decreto que ele pode recolher os bens dele, um exemplo assim, num cartório ou num negócio de julgamento no juiz, ele tem que esperar, porque ainda pode ser que um dos pais estejam vivo ou não. Ou pode, que nem que fala, ou pode ser que um deles não, é para ele receber, né? Aí fala assim, mesmo assim que eles estejam vivos ou não, ele tem que esperar, porque ele está, segundo a lei, pai é tutor, os pais vai ser tutor, né? Sobre a vida dele. Mas a Bíblia vai dizendo assim ali para baixo mais, que ele fala assim que veio o Filho de Deus, né, sob a lei, né, nascido de mulher sob a lei, né, remindo os tempos, ele fala, né, remindo os tempos, né, para que vocês, né, não fossem mais servos, né, e sim filhos de Deus, em adoção, né, aí fala, né, porque aí fala assim, que só aqueles que pode falar Abba Pai, aquele que recebeu e foi dado por filho de Deus, você entendeu? Foi dado por filhos de Deus, né? Foi dado filhos de Deus e também recebeu no coração o Espírito de Deus. Você entendeu onde eu quero chegar? O Espírito de Deus. A pessoa que recebeu o Espírito de Deus no coração e foi moldada, foi lapidada, foi feito um vaso de honra,
está cheio. Então ela foi liberta de dentro para fora. Então ela pode transmitir o reino. Então foi falado desses tempos também, os vídeos atrás. Muitos atrás também, acho que uns 5 vídeos atrás. Segundo né? a reta justiça. Hã? E pode julgar segundo a reta justiça. Então, você entendeu? Aí ele fala isso, né? Ele fala isso, aí fala assim que vocês vão ser herdeiros, segundo a promessa que Deus vai dar, por Cristo, né? Por Cristo, né? É engraçado que ele fala isso em Romanos 4, em João 3, isso bate tudo, porque ele fala para Nicodemos. Nicodemos vai lá com ele, né? O fariseu, né? Como que ele era mesmo? Ele era o que mesmo? Ele era importante, o Nicodemos. Ele era mestre da lei. Isso, ele era mestre da lei. Nicodemos era mestre da lei. Pá. Falou pro Senhor Jesus. Senhor Jesus, Deus não pode ser com uma pessoa como que ele fala mesmo? Ele fala assim, né? Que o Senhor Jesus vai ter com Nicodemos de noite, alguma coisa assim. Aí Deus usa, né? O que Deus... Nicodemos vai ter com Jesus, e Nicodemos, mestre da lei, né, fariseu, mestre da lei, e ele fala que Deus usava Jesus, mostrava que era na vida de Jesus por todas as coisas que Deus usava Jesus fazer, e conforme Jesus pregava a palavra da verdade, né? Aí fala, Nicodemos, mas você tem que nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, não tem como você entrar no reino dos céus. Aí ele pergunta, que fala uma pergunta lógica. Né? Ele fala uma pergunta lógica. Eu poderei, velho, entrar na barriga da minha mãe de novo? Nem nascer? Fala, não, ele fala assim, ele fala assim, o que é carne, é carne. O que é espírito, é espírito. Você entendeu? Em Romanos 8, ele fala quase a mesma coisa, que ele fala assim, que a inclinação do espírito é vida e paz, mas a inclinação da carne é morte. Aí fala assim que porque na lei de Deus, quem está na carne é inimigo de Deus. É muito forte, é muito sério, né? Quem está na carne é inimigo de Deus. Você entendeu? Então eu não curto aquelas pessoas que Deus usou eu para repreender. Eu vou falar assim no outro vídeo. Não curto. Você entendeu? Porque são um bando de carnal. Você entendeu? Carnais que não proclamam o evangelho verdadeiro e genuíno. Não proclamam o evangelho verdadeiro e genuíno. As pessoas que foi falar no outro vídeo, os outros da mídia também, que estão com ele também, que eles mentiram, né, que tem trabalho na cabeça, porque esse povo não prega o verdadeiro evangelho genuíno. Por quê? Porque é fácil você falar para as pessoas, falar o que você quer no seu direct. É fácil você iludir, feitiçar o povo a te idolatrar, porque na macumba, no satanismo, tem pessoas que fazem sacrifício para as pessoas idolatrar eles, para as pessoas ficarem enfeitiçadas com eles. Isso tem muito com o negócio de Iemanjá, com o negócio de pombagira. Sabia que na igreja a bateria, o Senhor não se agrada? O Senhor me revelou que a bateria é como os instrumentos de Lúcifer no céu. Quando ele caiu, ele perdeu como fala? Essa dádiva. Então esses instrumentos foram destituídos, né? Então a bateria, por isso que eu percebi, quando eu comecei a ver, eu não via Davi Miranda, eu via poucas coisas, né? Quando eu comecei a ver, né, antes o Senhor já tinha me revelado, depois que eu vi um vídeo do Davi Miranda, o Senhor falou para o Davi Miranda não colocar bateria na igreja, e o Senhor já tinha falado comigo também. Aí o Senhor me revelou dentro da Bíblia, que sobre Isaías 13 e Ezequiel 28, que fala de Lúcifer, né? Satanás, né? Porque ele era um anjo lindo, ele andava pelas pedras fogueadas, ele era ungido, querubim ungido.
E tinha na vida dele aqueles tambor, né? Aqueles melodias, aquelas coisas. Eu já vi aí como que ele era no céu. Ele tinha uma asa grande, cristalina, vamos dizer assim, que era tipo um pouco o cor daquele azul do arco-íris, né? E tinha umas fitas assim verde em redor dele de ouro. E tinha aqueles tambor que parecia bateria. Isso daí eu nunca falei, porque eu já vi como ele era no céu. Né? Isso é primeira... Tem coisa que eu tô contando a primeira vez, que nem sabe. Tem coisa que a gente sabe e tem gente que não. Então, ele foi destituído, né, da glória. Você entendeu? Do céu. Ele caiu e virou uma merda. Você entendeu? Virou um bosta. Como os servos dele, né, que tentam fazer despacho, macumba, satanismo, feitiçaria, ocultismo, tudo uma bosta daí. Tudo bando de lixo que mexe com isso. Entendeu? Então, oxe, que é isso aqui? Ah, tá. Então, pessoas tentam fazer isso contra a minha vida, mas não pega. Eu falo, eu dou cara a tapa. Você pode chamar qualquer um do mundo, não vai pegar, ainda quem fizer ainda vai morrer. Quem fizer, eu vou falar uma coisa bem rasgada. Quem fizer essas coisas contra mim, vai voltar. O Senhor manda falar 20 vezes pior para vocês que fizer. E outra, a maioria vai morrer. A maioria vai morrer, a maioria vai morrer, e alguns vai ficar no estado quase de morte para ver se vai, porque alguns vai quase morrer, ficar no estado de morte, porque talvez o Senhor vai ter misericórdia, porque sabe que vai se arrepender. Causa disso, senão também é pro saco, que nem a maioria dos outros. Então, falando isso, Maicon Leandro, a paz do Senhor Jesus, o irmão. Então, por que eu tô falando isso? Porque na igreja hoje tem satanistas disfarçados. Porque toda vez que eu vejo uma pessoa tocando bateria, tanto mulher ou homem, alguns deles têm pacto com o diabo. Porque aquilo que ele está fazendo ali é a mesma coisa que faz no terreiro. Você entendeu? Batendo ali no... né? Glorificando não coisa. Já percebi isso de alguém já. Quando a pessoa fica lá, tá. Você entendeu? Só engana os bobos. Tô contando isso também por quê? Porque quando a pessoa tá nisso, e ela por que você tá falando? Vai encaixar tudo, porque, um exemplo, a pessoa tá nessa religião do homem. Ela proclama o nome de Jesus, ela é anátema. Por que ela é anátema? Porque ela está evocando o nome do Senhor Jesus à toa. Porque ela é anátema, ela não nasceu de novo. Ela não foi convertida, ela não foi liberta de dentro e para fora. Ela pode proclamar o nome de Jesus de boa, até um satanismo, o diabo fala o nome de Jesus. Mas é o seguinte, o quê? A única coisa que ele não pode falar é que ele é o Senhor. Sabia que ele não pode falar? Manda qualquer um desse povo aí falar que ele é o Senhor, se eles não manifestam ou passar mal, acontece alguma coisa. Por que eles não conseguem falar? Porque eles servem outros deuses. Eles não falam de coração. Você entendeu? Eu estou falando, porque quando era do... Porque quando eu era do mundo uns 10 anos atrás, no meu passado uns 10 anos atrás, eu não ficava falando Senhor. Falava Jesus. Só. É interessante que a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, que ele fala assim, ó, não sejam ignorantes nos dons espirituais, irmãos. Não sejam ignorantes. Fala assim, como vocês eram gentios e ia atrás de ídolos, né? Ele fala, ia atrás de ídolos. Fala, ia atrás dos ídolos após os ídolos, porque vocês eram mudo. Olha que forte. Ou ídolos mudo, quando vocês eram gentios, vocês iam atrás dos ídolos mudo. Quando vocês eram gentil, quando vocês iam, alguma coisa assim, fala, no versículo 2, fala assim, ó, quando vocês eram gentil, vocês iam atrás dos ídolos mudos, e atrás das coisas, tipo, pagando o mundo, né, era pegado, as coisas pegado. Aí fala no versículo 3, que aquele que professa o nome de Jesus, que do Filho de Deus, o nome de Jesus, como que ele fala? Ele fala assim que é anátema, seja anátema. O único que pode interpretar a Bíblia e pode falar a verdade é através do Espírito Santo.
É isso que ele fala ali. Aí começa a falar assim que os ministérios são diversos, mas o Senhor Jesus é o mesmo em todos os dons. Começa a falar um monte de coisa. Por que ele está falando? Porque ele fala assim que o único que pode falar o nome do Senhor Jesus, Cristo, é só aquele que tenha o Espírito Santo de Deus. Ele é bem claro. Então pode ver, toda pessoa que está ou não tem, que está no mundo, ou não tem mais salvação, que está no mundo, que não tem mais salvação, está condenado, ou a pessoa que se condena pelo próprio pecado, como minha irmã falou no começo do vídeo, ela não processa, ela não fala o nome do Senhor, fala que o Senhor é da vida dela. Só aquele que professou a confissão de fé, que nem eu falei, e tem a esperança da glória de Deus na vida dele, como diz em Romanos 5. Por quê? Porque todo aquele que é liberto, porque todo aquele que é liberto, ele tem paciência, ele consegue passar pelas tribulações, ele tem paciência, isso é dom do fruto do Espírito, viu? Só para deixar bem claro. Ele produz paciência, ele produz experiências, ele tem experiências com Deus, se deixar diárias, viu? A pessoa está na posição, por isso que eu dei um exemplo. Quando que das mãos, quando eu era do meu passado 10 anos atrás, quando eu era do mundo, de 2014 para trás, 2013 para trás, 2010 para trás, sobre a posição de mão que eu falei. Um é na ativa, oposição e... Não fala? Não sei se é positivo que foi falado. E na posição eu tinha outros também que eu não estou conseguindo ler. Eu falei 3, um exemplo. Tem alguma coisa a ver com o corre também, mas, né? Mas por quê? Porque se você pegar esses 3, vamos dizer assim, são verbos, são pronomes, né? Pegar isso e pegar e comparar com aqueles que estão na presença de Deus, que estão na presença de Deus, estão na posição, estão na ativa, estão fazendo a vontade do Senhor, né? Eles são obedientes, eles vão produzir frutos. Tanto na tribulação que falou aqui, tanto na paciência, tanto nas experiências e tanto também no final que ele fala que eu não lembro direito. Ele fala o que mesmo no final? Depois das experiências? Deixa eu dar uma lida aqui. Só vou ler essa parte, só que eu não lembro. Romanos 5, né? Romanos 5, que eu não estou conseguindo lembrar de cabeça. Espera aí, deixa eu só dar uma olhada no final que ele fala. Deixa eu ver. A esperança. Olha lá. A esperança é a perseverança. E o irmão, nós estávamos conversando sobre isso, porque eu estava vendo o vídeo e ele fala assim: só aquele que perseverar até o fim que vai ser salvo. E esses tempos eu falei sobre Josué e Caleb. Que Josué e Caleb tinham um espírito de moderação, de esperança, de perseverança. E eles conseguiram herdar a Canaã. Porque a Bíblia diz que Josué e ele lutaram, né, até o fim para conseguir as partes da herança, né? Aí eu falei um exemplo só que eu dei um exemplo que o símbolo de Canaã é o céu, né? É o reino dos céus, né? Um exemplo esse tempo que foi falado no vídeo atrás. Aí, só voltando, ele fala isso para você não como fala. Ele fala lá, Romanos, voltando, que só que está confirmando, porque só quem vai herdar, Romanos 1, Gálatas, só voltando nessa parte, só quem vai herdar as promessas, quem está em Deus. E Deus está nele. Só quem é cristão de verdade. Você entendeu? Não, então eu estou comparando uma coisa do passado do meu passado 10 anos atrás, com essa pregação. Por quê? Porque esses tempos... 2014, do meu passado 10 anos atrás, de 2014 para trás, 2013 para trás, 2010 para trás. Por que está comparando? Porque o Senhor ultimamente tem me usado muito para ensinar doutrina no meio e pregar junto, ultimamente, né? E ensinar e anunciar o evangelho pregando juntos, os 3 juntos. Aí às vezes Deus manda eu mais ensinar doutrinas do que pregar,
e anunciar o evangelho, né? Que é quase a mesma coisa. Aí às vezes o Senhor manda eu ensinar mais doutrina só do que pregar e anunciar. Aí, às vezes troca. Aí Deus manda eu pregar mais do que ensinar doutrinas. Ou anunciar e pregar contando testemunho que nem está acontecendo agora. Entendeu? Então, é tudo com ordem e decência. Entendeu? Então, voltando. Aí, por que você está falando isso? Porque, um exemplo, eu vejo tanta pessoa, um exemplo, que nem eu falei de 10, do meu passado, 10 anos atrás. Né? Que eu vejo tanta pessoa que eu andei no passado, que a maioria era mega traficante, está preso, uns está solto e voltou a ser preso. Aí traficante normal, voltou a ser preso também, ou está solto. Aí tinha aqueles laranjinha também, que uns virou mega traficante, ou traficante. Ou aqueles que era mega traficante já era mega traficante, que também no tá preso e tal, tudo isso daí. Aí aqueles também que tocou, porque você vê como que é. Porque, um exemplo, minha irmã conhece pessoas que nunca mudou. Desde 2014 está na mesma merda que hoje. Só usa droga, só cheira, é usuário. Só o usuário fica para pior. Não tem uma mudança de vida. Você entendeu o mistério que eu tô tentando dizer? Quando a pessoa está no mundo, não tem muita diferença quando você está na presença. Só a diferença que você está na presença é que você tem Deus. E as coisas de Deus que acrescentar na sua vida, as coisas de Deus que Ele quer fazer na sua vida, e você tem sua salvação. E outras coisas que Deus te deu no seu chamado. Mas quando a pessoa está no mundo, a diferença é só que ela está com o diabo e está construindo as coisas na carne. É isso que eu estou tentando mostrar. Entendeu? Por isso que eu disse. Tem pessoas que eu conheço nunca saiu da bosta que tá também. Sempre tá na mesma merda. Nunca mudou nada. Por quê? Nunca mudou nada. Porque não quer um direcionamento certo, uma mudança de vida correta. Quer ficar na bosta. A pessoa não quer saber das coisas de Você Deus. entendeu? Isso que eu tô tentando dizer. Então, quando a pessoa quer mudar, ela vai que nem uma música, ela vai tomar atitude. Aí quando a pessoa não quer, que nem a música fala, que eu tenho uma música que eu escutei falar assim, que ele fala assim, que eles são usados, dá até dó, porque eles são usados pelo diabo. Ele fala assim, não, por quê? Porque uma pessoa que está cocheando em dois pensamentos, ela está sendo o quê? Jovem. Ela está sendo menino, que nem falou em Efésios. Por que você acha que o Senhor Jesus falou para Nicodemos nascer de novo? Porque ele estava sendo menino. Ele conhecia a lei, mas ele não conhecia o verdadeiro batismo. O verdadeiro é o verdadeiro poder de Deus. Ele não conhecia a Deus de verdade. Ele só conhecia por letra, não o Espírito que vivifica. Você entendeu? A vida que vivifica. Mas como assim? Sabia a palavra, mas ele não praticava, ele não tinha vida. Podia ser, mas vamos dizer assim, que ele podia ter alguns êxitos na vida dele, ou tinha umas mudanças que o Senhor Jesus falou para ele mudar na vida dele. Se ele não mudasse, ele falou, você não vai entrar no reino. Porque Jesus pontou o cara que era fariseu. O cara que não fazia, vamos dizer assim, que não fazia quase nada de errado. O Senhor Jesus pontou para ele e falou assim, ó, você tem que nascer de novo. Olha, irmão, é tão sério isso daí. Tão sério. Então, só para completar. Então, ó, foi falado de 1 Coríntios 12, foi falado de Gálatas 4, foi falado do Romanos 5, né? E agora vai ser fácil, se vocês quiserem ler Romanos 5, do 1 ao 6, ali até o 5, você pode ler tudo. Né? Romanos 8, ele fala assim, completando. Que ele fala assim, quem está na... Olha que forte, ele fala, né? Que foi falado. Quem está na carne é inimizade contra Deus. Você entendeu? Contra Deus. Você entendeu? Um exemplo, minha futura mulher. Eu estou orando pela minha futura mulher. Pode ter certeza que Deus vai me usar para falar para ela não ficar na carne. Não ficar pegada às coisas do mundo para renunciar. Porque que nem Deus já mandou falar para ela não ficar vendo essas pessoas mundanas que distorcem a Bíblia desse mundo gospel. Que tem, Deus já usou para falar assim que eu não curto algum deles. Você não curtir é uma coisa, você não gostar deles é outra. Eu não curto o estilo de vida deles, são mundano. Entendeu? Eles são carnal. Entendeu? E a Bíblia diz, quem está na carne é inimigo de Deus. Por quê?
Porque a carne influencia as coisas do mundo. E quem está no mundo é o diabo. Você entendeu? Então, a carne, um exemplo. Por que Eva foi enganada, irmão? Ô, irmão, que Eva foi enganada? Quê? Por que Eva foi enganada? Segura aí. Por que Eva foi enganada? Porque ela foi enganada, porque ela não... Eu vou falar isso, você pode falar. Uma pessoa que era perfeita, uma pessoa que era irrepreensível, uma pessoa que tinha tudo, Era carnal. e Deus falava com Era. ela toda virada do dia, quase toda hora virada do dia, com Adão. Só para deixar bem claro, e era perfeito. Por que ela foi enganar? Porque primeiro, vou falar isso, porque a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Então, agora só o irmão só para cumprir. E também desobediência? Lógico, é um dos motivos. Porque ela não Porque sabe. a queda deles foi através do quê? Desobediência. Deus falou que não era pra fazer e eles fizeram o quê? Eles fizeram. Você entendeu? Então é a mesma coisa que nem foi falado. Ó, pra você ver, tá confirmando por quê? O Senhor chamou Jeremias desde o ventre o quê? Pra ser santo. Sim. Jeremias chamou você. E Jeremias foi santo até o final da vida dele. Aí eu dei um exemplo, você não nasceu no berço evangélico, você veio pra igreja, depois você desviou, você veio pra igreja, agora você vive, a pessoa vive uma vida santa. Mas antes ela tava só fazendo o quê? Cagada. Então o que aconteceu com Adão e Eva? Eles fizeram cagada? Uma vez só, já sumiram. Deus já mandou eles O Senhor vazar. tá falando muito de Gênesis ultimamente. Tá sempre falando, por que tá vindo Gênesis? Porque o Senhor quer que vocês voltem nas suas, como fala? Foi. Na origem. O Senhor quer que o povo volte para a origem. E a gente tem falado isso nos comentários também. Você entendeu? Origem e identidade. Peraí. Porque as coisas do mundo não provém. Eu fui na casa de um irmão hoje, eu falei para ele vigiar na vida sentimental. O Senhor tinha falado comigo, mas eu vou falar uma coisa agora, eu vou falar esse testemunho também. Uma irmã foi usada para falar comigo hoje, falando assim, a sua vitória tá perto. Deus é com você. Uma irmã da Deus e Amor. Deus usou uma irmã da Deus e Amor hoje para falar comigo tremendamente. Agradeço a Deus, e Deus usou para falar várias coisas para ela. Ela falou que é de Deus também, amém. Ela falou, Deus é com você, Deus é contigo. Ela falou, Deus é contigo. Falou, Deus é contigo. Ela falou, Deus é contigo, irmão. Né, varão? Eu falei, amém, irmã. Aí eu fiquei quieto, fiquei feliz, porque eu não tinha falado pros irmãos aqui em casa. Porque esses tempos, eu fui arrebatado pro céu, tava para lá, foi rápido. Eu tava no trono de Deus, né, no trono de Deus, eu não falei nada pra ninguém. Aí ela foi usar, agora eu tô falando, porque às vezes não fala. Aí eu fui arrebatado pro céu, aí Deus me levou pro céu, Deus tava no trono, eu tava na frente, Deus no trono, eu tava na frente, e os anjos tudo assim, eu escolhava a espada assim, falando assim, tipo assim, negócio, sabe, tipo assim, batalhando por mim. Batalhando por mim, vai estar até doendo. Batalhando por mim, aí o arcanjo Miguel, tudo usando, um monte de anjo assim, voando assim, do dourado, lá mandar adaço, não, isso é a presença de Deus, né, e tal, e indo pra frente dos anjos, o Senhor falando pra mim, a vitória é sua, e o Senhor tem falado comigo, esse ano que a vitória é minha. O Senhor a irmã falou, e né? a irmã falou, o banquete tá pronto. Aí eu lembrei que a irmã em cima falou assim que tinha uma porta estreita que eu entrava e pegava as coisas e saía na hora que eu quisesse. Igual a outra falou. E a dor não se conhece. Não mesmo. Minha cabeça tá doendo. Nem sabe que Deus volta pra falar. E hoje eu fui na casa do irmão, o Senhor me revelou o coração do irmão. O Senhor me revelou as coisas do irmão ali também, sobre que ele tem vontade de fazer faculdade, isso e aquilo. Então, o Senhor revela. Não adianta a pessoa querer mostrar uma coisa que ela não é na mídia. Isso que eu quero dizer. Porque tem muitas pessoas que se escondem atrás da mídia, se escondem atrás de Facebook, se escondem atrás de Instagram, se esconde atrás de WhatsApp, se esconde atrás de pessoas, entendeu? Até o irmão foi lá e falou umas coisas lá também, confirmou hoje, né? O irmão Mateus, minha irmã também falou umas coisas lá, tal, você entendeu? Então, esse povo fica fazendo coisas, às vezes, para querer barrar ministério, para querer barrar chamado, para querer barrar dons, ou querer fazer o mal, que nem foi falar negócio de macumba, amarração, voodoo. Não consegue.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Você está mexendo com Deus primeiramente, depois contra mim. Você entendeu? Onde eu quero chegar? Então você vai se ferrar se você está fazendo. Continua alguma outra fazendo. Vai falar alguma coisa? Não, da faculdade é de Deus, porque... Eu nem sabia. Deus já tive Nem sabia. Meu sonho é... Eu tô falando aqui agora porque ninguém vai pedir meu sonho de ser realizado. Lógico que não vai. Já tô avisando já, viu? Bando de Não vai, invejoso mano. do inferno. Pode, não vai, irmão. Entendeu? Não vai. Não, porque vocês sabem que tem pessoa que tem inveja. Lógico que tem. Tem pessoa que se escolhe atrás de Meu live. irmão, vou falar um negócio pra você. José falou o sonho dele. Então, Os irmãos tentou de tudo, não aconteceu. O sonho foi cumprido. entendeu? Davi também falou que era rei. Todo mundo tentou, não aconteceu nada, ele foi rei. No meu caso, só que eu não quero ficar com o resto da vida sem enfermeiro, porque eu tenho meu chamado. Meu chamado tem cumprido. Até eu tenho que combater o bom combate. Jeremias também era profeta maior, as pessoas rejeitaram Jeremias, mas não foi por causa disso que ele parou, não. Os caras jogaram ele jogaram Jeremias num poço. É que tem certas coisas, irmão, que a gente não conta. Né? Muitas vezes Deus não pede pra contar, né? Tem igual você acabou de falar, né? Não, tem Coisas que você fez, tem coisa que você não contou. É, tem coisas que não. Aí quando realiza, a gente conta, que Deus permite, entendeu? Lógico. Mas isso aí faz tempo esse sonho de ser enfermeiro. Entendeu? Não, mas fique em paz. O senhor está mandando falar mesmo, porque não vai ser impedido. Porque que nem um exemplo. Eles tentaram impedir de você vir pra cá, eles não conseguiram. Entendeu? Não consegue. Se a pessoa está na posição. Se a pessoa tá na posição, irmão, não há ninguém que impeça. Eu creio que também vai ter impedimento pra vir morar pra cá, porque eu sei como que é as coisas. Mas Você eu entendeu? não- eu Na não- hora que a irmã falou assim, ó, a benção tá muito perto pra ti, eu tava vendo que era o tempo. Vou falar rasgado, é o tempo, irmão. O tempo? É, vai que era o tempo, que eu vou conseguir o tempo. O tempo pode ser pequeno ou grande, barato, tá vindo mais nada que ela falou assim, vem ela falou, vou colocar na sua mão. O senhor falou pra mim, na hora que ela falou. E depois ela falou mais uma coisa, falou, as bênçãos, a mesa tá cheia, tá farta de banquete. Filho, um monte de bênção. Eu tenho medo de falar não, eu falo mesmo. As pessoas falaram que eu não ia mudar, irmão, pra cá. E eu falei, eu vou mudar. Mudei. Né? Eu não tenho medo não. Você não vai mudar pra cá, não? O senhor falou pra mim que ia mudar, que eu ia mudar. Esse povo de Araraquara ficou falando, e outros lugares falou que não ia, não. Se ferraram. É igual eu creio que, tipo assim... Irmão, eu falo pra você, você tem que contar seus sonhos. Alguns sonhos, alguns não. Mas alguns vocês têm que falar mesmo pra esfregar na cara dos outros. Que a pessoa, aquele que é filho de Deus, ele serve um Deus poderoso. Que ninguém pode impedir o agir dele. Sim. Entendeu? Igual, pra vir pra cá, vai ter impedimento, porque o diabo não quer. Já tem luta pra fazer as coisas, né? A pessoa só não pode ficar incrédula, né? É. Entendeu? Mas essas coisas acontecem mesmo, entendeu? Porque muitas vezes a gente conta as coisas, muitas das vezes com as pessoas, tem pessoas que botam olho gordo. Sei como que é, tem o próprio crente, né? Que diz cristão. Ó, pra você ver. Jesus fala em Romanos 8, né? Ele fala, pra você receber a promessa, ele fala assim, ó, pra você ver, ele fala assim, ó, já vou chegar nesse ponto, tá confirmando. Ele fala assim, que quem tá na carne não pode agradar a Deus, né? Se eu vou falar, daí minha irmã depois vai entrar pra concluir o que ela tem que falar. O versículo 9, ele fala assim pra pessoa se analisar, se a pessoa tem o Espírito de Cristo nela. Se ela não tiver o Espírito de Cristo, se a pessoa tem o Espírito de Cristo, Jesus, ela é de Deus. Né? Aí o outro lado que ele fala, rasgado, está escrito assim. Eu falei o outro, porque tem que analisar os dois lados. Né? Aí fala, quem não tem o Espírito de Cristo, Jesus, de Deus, né? Ele fala assim que não é de Deus. Aí já começa a falar que a pessoa tem que mortificar a carne e para morrer. Ele fala para morrer, para você matar a carne. Ele fala para o Espírito, porque Jesus ressuscitou, morreu e está na destra de Deus. Ele fala para que o Espírito habite dentro. Fala assim, para que o Espírito habite dentro da pessoa. O Espírito Santo, para habitar dentro da vida da pessoa, a pessoa tem uma vida de consagração, uma vida de santidade. Você entendeu? Por isso que ele fala no versículo 1, que ele fala assim, que nada, ele fala assim, que aqueles que estão em Cristo, em Cristo Jesus,
não há condenação nenhuma, porque aqueles que andam em Cristo Jesus, eles andam em santidade, no Espírito, na adoção, em adoção de filhos. Então aquele que é filho, ele vai estar no Espírito, porque Deus é Espírito. E aqueles que adoram ao Senhor, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em Espírito e em verdade em todo lugar. Todo lugar. Então, por que não? Então é de corpo e alma e espírito. Pode ver que em Romanos ele fala isso também, de dentro para fora, o louvor. Por quê? O louvor que você dá, ele sai de dentro para fora. Então é para você glorificar o corpo e alma e espírito. Ele já fala mais simplificado como fala? Em Tessalonicenses. Ele fala para você santificar corpo e alma e espírito. Ele fala, ficar irrepreensível, o Deus da paz santifica em tudo, corpo e alma e espírito. Ele fala, né? Ele fala, o Deus da paz santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Seja irrepreensível até a vida de Jesus Cristo. Aí ele vai mais profundo em Pedro. Ele fala assim que você tem que ser santo em toda maneira de viver. Já apertou, mas ainda. Já apertou mais ainda. Toda maneira de mandar asteadaço, né? Então como que a pessoa fala que você não tem que ser santo em toda maneira de viver? Você quer viver do jeito que você não pode viver do jeito que você quer. A Bíblia está falando que você tem que ser santo. Você não pode ficar mostrando o seu corpo para os outros. Ele está falando, toda maneira de viver, irmão, é todo jeito. O jeito de andar, o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se cobrir, o jeito de você estar em quatro paredes, o jeito de você estar em público. Gente, a pessoa acha que tem gente que é retardado. Sinceramente, tem gente que é retardado. Ou se faz de retardado, né? Porque não quer viver. Você entendeu? Tem vergonha na cara. Porque ali em Filipenses já apertou. Aí em Filipenses 3 ele fala que é de dentro para fora também. O coração tem que ser santificado, de dentro para fora. O coração tem que ser, ele fala, o coração seus tem que ser santo. Aí em Timóteo ele vai mais profundo, ele fala assim que você tem que ter uma consciência pura. Eita. Santa também. E um coração também santo, puro, limpo, e todas as coisas do mundo. As pessoas não entendem as coisas. O coração é aqui, gente, ó. Sim, é ligado, é interligado. O coração é interligado com a mente. E a mente interligada com o coração, ó. Os pensamentos e o coração e a mente são interligados. Por quê? Porque se você ler Mateus 15 e Salmo 139, outras passagens que falam de coração e mente e pensamentos, sobre revelação, sobre essas coisas de santidade, você vai ver que ele é tudo interligado. Porque em Hebreus mesmo ele fala assim, a minha palavra é espada mais cortante que duas espadas de dois gumes, que penetra na alma e faz dimensão da medula. Porque né? Alguma coisa assim, né? Da alma e do espírito, e faz dimensão da alma e do espírito. E faz dimensão da medula e sabe intenções. Sabe que sabe as intenções do coração, da mente, dos pensamentos, ele fala. Ele fala ele fala um dos dois. Mas depois ele fala outra coisa. Ele fala a intenção do coração e da mente. Ele fala assim, sabe que isso acho que procede do coração. Alguma coisa assim. Ele fala assim que você tem que dar conta de tudo aquilo. Aí ele fala assim, nós temos que dar conta de tudo aquilo daquele que vê todas as coisas. Porque a nossa mente, ela é a nossa mente com os nossos corpos, né? Então. É aqui que vai te conta, aquelas pessoas que. Dentro da mente vontade de fazer masturbação. E aquelas pessoas se cedem à masturbação. Vem da onde primeiro? Se ela alimentar. Vem ela primeiramente. A Bíblia diz, se você cobiçar coisa, se você olhar coisa, se os seus olhos for bons, se os seus olhos for bons, seu corpo tudo vai ser bom, vai ser luz. Mas se você cobiçar coisas más, ele vai ser mal. Nossos pensamentos, é o que conduz o cérebro. Aí Jesus vai mais profundo, ele fala assim que você não pode servir dois senhores. Você vai amar, outro vai desprezar. Aí fala, onde está seu coração? Porque o coração é interligado. Não é só isso não. Porque lá em... Deixa eu ver onde que fala também. Não vou falar essa passagem, mas tem outra passagem que fala.
que fala assim, deixa eu ver agora, não sei onde tá. Ai, caramba, vai falar do coração. Não sei se é Jeremias. É Jeremias que fala do coração? Fala, Ezequiel também fala do coração, mas tem o Jeremias que ele fala. Tem bastante passagem em Jeremias, mas tem bastante coisa. Falar assim em Jeremias, deixa eu ver se eu lembro. Que em Jeremias 14, que ele fala assim, com esses profetas que profetizam e falam paz, mas não há paz, ele fala. Eles estão profetizando na carne. Aí fala assim, falando adivinhação, falando adivinhação, falsa profecia, profetizando e tal. E começa a falar assim, esse povo que foi atrás dos seus próprios ídolos. Seus próprios negócio de madeira, tipo, né, de madeira que não fala, isso fala o Eusébio, ele fala negócio de ídolos. E tem passagem que fala assim, se prostituíram com os seus próprios ídolos. Aquele Jeremias 3 ali acaba, ele fala assim, Jerusalém, até quando você não vai se arrepender das suas abominações, dos seus relinchos? Até quando, Jerusalém, você não vai se purificar? Tá perguntando e eles nada. Você entendeu? Então, é uma coisa assim. Então, ó, ele tá falando assim, ó. Cadê? Deixa eu completar. Eu nem vou... Já li já o outro lá, né? Só terminar Romanos. É isso daí. Aí a Bíblia diz, terminando Romano, mas para baixo ele fala para a pessoa mortificar, né, a carne, viver em espírito e tal. Aí Romanos 8, versículo 14, ele fala assim que só aqueles que estão no espírito, esses são os filhos de Deus. Ele fala, é bem claro, aqueles que estão no espírito, aqueles que são guiados pelo espírito, esses são os filhos de Deus. Né? Aqueles são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Falar assim. Aquele vídeo também é aqueles que nasciam o quê? Romanos, você está falando no Evangelho de João, capítulo 1? Aqueles que nascidos de Deus, nascidos com o quê? Algum de espírito, com o quê? É guiado. Você tá falando? Não, tem outra passagem. É João 3, tá falando? Como fala. o vento, ele fala, não sabe onde ir. Aquele que é filho de Deus é nascido com o quê? É nascido de Deus. Não, vou esquecer o nome, gente. Eu acho que eu tô confundindo, será? Acho que é esse daí. Pode continuar, eu vou lembrar aqui. Mas tem 1 João 5, tem 1 Romanos 8, tem João 3. Várias passagens. Então, só para concluir, minha irmã também vai entrar para falar. Aquele que é nascido da água e do Espírito. João 3 também. Aquele que é nascido de Deus. Ele fala daí. Da água e do Espírito. Você entendeu? Não é pessoa que toma um banho e pronto, é uma pessoa que fez o voto de fazer uma aliança com o Senhor, procissão de fé e fazer a vontade dele, crer e ter esperança nele, fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus e sua palavra até o fim da sua morte. Entendeu? Um exemplo, que nem minha futura. Eu não vou aceitar ficar vendo esse povo mundano aí, gospel. Não, ela tem que ver coisa que edifica. Se ela nasceu numa igreja de doutrina, ela tem que prestar atenção nas coisas que está a pessoa que não é um exemplo disso. Ela tem que estar prestando atenção da história da igreja até hoje. Os 2000 anos de história. Porque a Assembleia de Deus veio com o Gunnar Vin e com o Daniel Berg. Os dois suecos. Eles falavam brasileiro também. Eu falo assim porque eu não sei. Você entendeu? Então, eles vieram da Rua Azusa, eles foram batizados lá. E dos Estados Unidos, o Senhor guiou eles. Só, você precisa abrir uma igreja lá no Belém do Pará. Então a Assembleia de Deus tem 100 e poucos anos. Depois veio a Deus é Amor, também veio dos Estados Unidos, a igreja que na biografia da véia do Davi Miranda, fala que veio de lá. A igreja que a mãe da Davi Miranda cuidava. Mas a sede é daqui, né? Lógico, foi Davi Miranda. Foi Deus que revelou para Davi Miranda Deus de amor. Né, Tô falando que a doutrina, ele aprendeu a doutrina com a mãe dele. Sim, eu tô falando assim porque a doutrina... E fora as doutrinas que Deus revelou para ele dentro da Bíblia, né, também, né? E aí ele, né, porque o ministério ficou bonito, né? Assim, por um tempo ficou bonito, né? E ele falava que foi
Foi baixo de jejum, mano, suor, irmão. Foi debaixo de jejum, oração. De oração, suor. E o debaixo povo quer fazer do olho qualquer dele. coisa. Mas o seguinte, o que? Como o Senhor prometeu para Abraão, o Senhor prometeu para ele que a igreja ia crescer muito e se expandir. Como o Senhor falou para Abraão assim: Ô Abraão, olha para o céu, você está vendo as estrelas? Vai ser sua descendência como a areia do mar. Mas o seguinte, que em Romanos 9 ele fala assim que só remanescente vai ser salvo. Então pode ter um monte de gente na Deus é amor. Vamos dizer assim que 60% é salvo e 40% não. Entendeu? É que nem nas igrejas, você vê, igreja de doutrina, imagina as igrejas mundanas. É igual aquele vídeo igual ai. aquele vídeo da outra lá, da bruxa lá. Ela era bruxa pastora, né? Então, ela enganou várias igrejas mundanas e até algumas de doutrina, mas aquelas que era forte, aquelas que orava mesmo, jejuava e seguia doutrina. Eu tô falando daquela parte que ela ia na igreja mundana, só que ela enganava a maioria, só que tinha o jovem que tava lá que vivia a vontade de Deus. Então, isso que eu tô falando, tem 1% ou mais. Ela falava que Tem nessas igrejas. Que não era de doutrina, só que igrejas tinha um jovem lá que vivia a doutrina de Deus, que ela não conseguia tocar. Sim, que entendeu? ele vinha em santidade, que ele era o espelho daquela igreja, ele era a coluna. É, entendeu? Não, uma hora ou outra o Senhor ia tirar ele de lá. Não tira, porque vai ficar fazendo. Né? Então, exemplo. Tem isso porque o que o Senhor falou o Senhor prometeu isso pro Davi Miranda. E para todos aqueles também que estiverem na posição, que ele falou assim: se vocês é revestir de Cristo, vocês são herdeiros, cordeiro de Cristo Jesus. E se vocês é da descendência de Abraão, vocês são da descendência de Cristo. E vão receber a promessa de Cristo, que veio também através de Abraão e de Cristo. Ele fala assim: a promessa que veio, vocês são herdeiros de Cristo. E conforme a descendência de Abraão, de Jesus Cristo, vocês vão receber as promessas. Então o Davi Miranda recebeu. Como o Senhor falou para Abraão, um exemplo, falou para ele que a igreja ia ser uma bênção, que ia multiplicar. E a mesma coisa que o Senhor falou pro Davi Miranda 3 vezes, o Senhor falou para mim mais de 5.000 vezes. Então eu creio que o meu ministério vai ser muito mais abençoado que o ministério que foi. O meu ministério é muito mais abençoado que do Davi Miranda, porque o Senhor falou para mim. O Senhor falou para mim mais de 5.000 vezes o que o Senhor falou para o Davi Miranda. Então eu sei, por isso que eu passo muita, luta. E olha que eu gosto do Davi Miranda, hein? Sim, mesmo que ele foi pro céu. Eu gosto o que o Senhor usou ele para fazer. Ele foi um exemplo. Ele foi referência. O Billy Graham foi referência. A igreja, a assembleia no começo, até quando ela estava com doutrina, ela foi referência. O ministério... É que o Davi Miranda viveu em santidade, eu chamado dele, né? Então, ele era um missionário. Ele foi um dos maiores missionários. Também acho. Eu acho que ele foi... Não, eu tenho certeza que ele foi um dos maiores missionários. Vamos dos missionários. Do final do século foi. Os maiores missionários que teve foi ele. Sabe por quê? Pelo fato... Lógico, teve outros, Billy Graham, que viveu doutrina. Né? E o vídeo de hoje, ele ganhou quantos almas no altar? Ele ganhou várias pessoas. Então, ele foi muito mais referência, assim, que o Davi Miranda, questão de pregar em muito mais outros lugares. Mas o seguinte, o que? Ele foi o cara que apareceu mais na mídia de todos os tempos. Ele foi o mais que evangelizou. Ele evangelizou mais que o apóstolo Paulo. O Billy Graham é pastor, né? É, pastor evangelista. Então, eu tô falando na parte do missionário. Você vê se cumpre, né? Aquilo que Jesus falou, você fazer obras maiores que eu fiz. Ele evangelizou mais que Jesus com o apóstolo Paulo. Eu tô falando assim, eu tô falando assim desde quando o Davi Miranda começou, tô falando até no século XXI, porque ele morreu no século XXI. Né, o Big também. Tô falando assim tô falando desse século assim, de pessoas que falam que é missionário, mas não fez nenhum terço do que o Davi Miranda fez. Então. Você tá entendendo? O preço que ele pagou. Ele não vem fofinho. E ele vivia a doutrina mesmo de Deus. Eu acho que... Vivia a doutrina que eu coloquei a mão na cabeça do pastor e sai. Sai da minha política, sai da política. Então, irmão, a gente assiste o vídeo do Davi Miranda, a gente sente a presença de Deus.
Né? Porque ele tinha a presença de Deus. Que tem irmã que falava que tem pessoa que acha que ele foi. Acha que ele não foi salvo, irmã. Eu acho que. Meu, fala com isso, porque. O rapaz cumpriu o ministério até o último dia da vida dele, filho. Pô, tem que se converter. Converteu. Quantas almas ele levou pra Cristo, né? Tem muito mais pessoas que foi muito mais usado que ele. Billy Graham. Na igreja dele, Deus Amor foi influência no mundo todo. Foi uma das igrejas que ganhou mais alma. Batizou mais no mundo. Não, o batismo tinha muitas almas. No mundo todo. E quando ele começava a orar, seus demônios. Que isso? Olha o nome aqui em cima. Ridículo. Ei, meu irmão. Eu esses dias escutei a oração dele, nos vídeos, né, dele, né? Não idolatrando, irmão, porque ele já se foi embora. Também se tivesse visto, ele não ia idolatrar ele, porque ele não é Deus. Entendeu? Mas ele foi o quê? Como Deus ele fala que, igual fala, o pecado tira o quê? Como você falou mesmo, a semelhança. A semelhança. E o Davi Miranda tinha a semelhança de Cristo, né? Porque ele vivia a vontade de Cristo. E via na palavra, né? Obediência, entendeu? Né? Então, ele as pessoas podem falar o que for, irmão. Ele cumpriu o chamado dele. E tem pessoas que não cumpriu o chamado. Acho que tá cumprindo, né? Essa é a questão que a gente tá falando. Que a pessoa que faz o certo é a pessoa que pensa fazendo certo, mas tá fazendo errado. Você tá entendendo? Tem irmãs que, questionar, acho que ele não foi. Irmãos, bom, para porque tem várias revelações. Acho que tem várias. Deus usou você pra falar e tem outras pessoas pra falar. Que ele foi salvo sim. Ele foi salvo sim porque Deus mostra. Deus mostra pra quem ele quer. Então, aí concluindo, a Bíblia diz assim que nós não recebemos o espírito de escravidão. Escravidão, sim, de Abba, pai, né? De servos livres, né? Na Bíblia diz aí, fala assim, que o Espírito testifica, o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Né? Ele fala assim que nós receberemos, né, as promessas, né? Como nós somos cordeiros de Cristo Jesus, nós recebemos as promessas, vamos ser glorificados com Ele, mas se padecemos com eles, né? Se padecemos com Ele, como Ele padecemos com Ele, vai ser glorificado como Ele sempre foi glorificado. Então, o Evangelho ele é estreito, ele não é, como fala, a mamão com açúcar. Não é mamão com açúcar, não. Aquela parte que uma vez eu chorei tanto sentindo a presença de Deus na hora que o povo fala que o Davi Miranda começou a orar, os terroristas começaram a invadir, todo mundo começou a se tacar no chão, ele atira pra lá e começou a orar, fez um arco-íris assim na praça, os caras começaram a morrer tudo em volta da praça quando ele começou a orar. O que é isso? O que significa isso? Aquela ligação. Sério? Aquela ligação começa a orar, o senhor já dá a resposta já. Eu falei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é poderoso. Filho. Então, eu creio que além do ministério que recebeu, né, essa promessa que o ministério ia explodir, né? Que recebeu outras promessas também na vida dele, entendeu? Sim, com certeza. Agora, os que estão dirigindo, Então é só até aqui mesmo que eu ia falar, né? Que minha irmã vai falar as coisas que ela tem que falar, né? E é isso aí. E teve aquele outro lá também, né? Hã? Que era outro, também várias pessoas outro, antes do Billy Graham. Ixi, tem bastante. Tinha os Reformador, John Wesley, tem uns quatro. Charles Spurgeon, Jonathan Edwards. E eu creio que o ministério de você vai explodir. George Miller. Evangelista do passado. Igreja apostólica, o quê? Pedras vivas aprovadas. Lá pra fora. Glória. Aí eu lá fora, lá fora. Que é fácil, não é fácil, irmãos. Não é fácil, não. Mas também não é difícil. Vai finalizar bem. Não vai falar? Eu já falei um pouco no começo. Pode falar. Quer me falar mais? Finalizar, já falei. Não, já vai dar 3 horas da manhã. Mais tarde se for continuar, eu falo. Você ia falar mais alguma coisa? E menino? Você vai falar mais alguma coisa? Não.
Então, a paz do Senhor Jesus. Peraí. Não, pode finalizar. Então, a paz do Senhor Jesus. Até mais tarde. Se Deus quiser, fiquem com Deus.